Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos dando continuidade aos nossos estudos da disciplina de História e nós estamos acompanhando aí há um certo tempo que algumas transformações nos assuntos que estamos estudando, que aconteceram aí no final da Idade Média, depois vem aí a Idade Moderna com as grandes navegações. Então todo esse cenário contribuiu para uma mudança na sociedade naquele tempo, na Europa. E uma dessas mudanças que também aconteceram foi através de um movimento chamado de Iluminismo. Mas antes de entendermos e falarmos propriamente sobre o Iluminismo, vamos entender que no século XVIII a Europa passava por muitas transformações. A Revolução Industrial, o absolutismo que ainda continuava forte, embora que na Inglaterra principalmente o poder do rei era só representativo. Quem tem dúvidas volta aí nos vídeos anteriores, onde nós falamos sobre absolutismo, sobre a questão das grandes navegações. O que aconteceu também nesse período do século XVIII foi o antropocentrismo. Aí você volta lá no vídeo sobre humanismo que você vai, e renascimento, que você vai entender também um pouco mais sobre isso. O antropocentrismo era o homem como centro de tudo. Por quê? Como assim? Porque até a Idade Média tudo era teocêntrico, teocentrismo, ou seja, Deus era o centro de tudo. Todas as respostas e todas as soluções de tudo, de todos os problemas da sociedade, estavam na religião. Já na Idade Moderna, com essa questão do renascimento, do humanismo, então não vai ser mais a religião, a fé que vai ser o centro de tudo. E sim a ciência, o uso da razão, ou seja, o esforço humano e a explicação de toda essa ação e o que ela traz, o que ela promoveu na sociedade. Então, puxando ainda sobre essa questão do antropocentrismo, nós temos também o racionalismo. Então está tudo muito interligado. Renascimento, humanismo, antropocentrismo, racionalismo, que era a abordagem do pensamento humano, o uso da razão. Porque naquele tempo, na Idade Média, se uma pessoa era pobre, vamos dizer assim, estava mendigando, estava passando por uma necessidade ali, uma miséria, uma situação de miséria, aí dizia que era vontade de Deus, a pessoa tinha que viver daquela forma. Já com o racionalismo, com o antropocentrismo, vai dizer que não. Tem uma justificativa, tem um motivo daquilo ali estar acontecendo. E com certeza alguém enriqueceu demais para que aquelas pessoas estivessem sem nada. Aquela pessoa foi explorada de alguma forma, ou aquela pessoa não teve oportunidades que levou a viver aquela situação. Então não seria uma vontade de Deus, seria vamos dizer assim, um resultado da ação humana. Alguém que manipulou, alguém que deturpou para que aquilo pudesse estar acontecendo. Então, voltando ao nosso contexto aí, essa luta da burguesia, a burguesia começava então ainda a travar uma luta contra tudo aquilo que estava muito ligado ao antigo regime. O que era o antigo regime? Aquilo que tinha vigorado desde o período da Idade Média e em muitos lugares até aquele período ainda do século XVIII. E uma dessas características do antigo regime era esse absolutismo. O que era o absolutismo? Um poder concentrado nas mãos de única pessoa, que seria o rei. Então, a partir de tudo isso, a burguesia, que estava aí lidando com um cenário diferente na economia, uma maior liberdade, ela não queria se ver presa, vamos dizer assim, amarrada pelas mãos de um soberano. Ela queria ser mais livre para poder crescer. Então, a burguesia ainda estava lutando contra essa questão do antigo regime. E a partir disso foram surgindo algumas ideias que iam de encontro, que iam contra toda essa situação do antigo regime. Como, por exemplo, ideias de igualdade, liberdade de expressão. E essas ideias foram avançando com o passar do tempo, contribuindo para que toda essa base do antigo regime começasse a entrar em crise. Então,
Entre os séculos 17 e 18 vai surgir o Iluminismo, mais precisamente em 1680, 1780, vai surgir aí o Iluminismo, principalmente na Inglaterra, e ele teve uma força maior na França. Então Inglaterra e França estão aí no início dessas ideias do Iluminismo. Mas vamos lá, o que é o Iluminismo? É a junção de tudo isso que falei até agora, que era contra o antigo regime, mas de uma forma mais clara de se entender. O Iluminismo foi um movimento cultural, político e filosófico que defendia a mudança da sociedade a partir do uso da razão. Então, o Iluminismo é um movimento cultural, político e filosófico que defendia uma mudança na sociedade a partir do uso da razão. Como assim do uso da razão? Do pensar, do refletir, do investigar, do procurar, do ir além, do perguntar o porquê de cada coisa, por que isso acontece e como pode ser feito de outra forma. Porque naquele tempo o que o rei dissesse era aquilo ali e acabou, ninguém podia questionar. Então o Iluminismo, em sua grande maioria, vai bater de frente contra tudo isso. Então, o Iluminismo ele veio para ajudar, levar a sociedade a pensar. Por que esse nome de Iluminismo? Porque para os pensadores, os filósofos iluministas, os pensadores iluministas, eles achavam que a sociedade vivia numa escuridão. E essa escuridão era a falta de conhecimento, a falta do aprender a pensar, do refletir, do questionar. Então ele dizia que esse movimento vinha iluminar toda essa situação que estava acontecendo, jogar uma luz em tudo aquilo que estava acontecendo. Em sua grande maioria, os filósofos iluministas, nós podemos entender dessa forma. Imagina aí vocês uma sala, tudo escuro, e nessa sala tem alguns objetos preciosos, e algumas pessoas estão aí roubando, aproveitando essa escuridão para roubar esses objetos aí, esse dinheiro, esses objetos. De repente chega alguém e acende a luz. E aí todo mundo percebe o que estava acontecendo. Pois foi esse o mesmo objetivo do Iluminismo. O Iluminismo ele veio jogar uma luz em toda aquela situação que estava acontecendo na Europa e que as pessoas deixavam passar despercebida. Porque era o rei que estava fazendo, era a vontade do rei, ninguém poderia contestar porque o rei ele era escolhido por Deus. Então só Deus podia julgar, só Deus podia fazer algo contra ele, o povo não. Então o Iluminismo ele veio bater de frente contra tudo isso, porque o Iluminismo veio mostrar que a razão dos problemas, da miséria de muitas pessoas e de muitas situações da sociedade estavam baseados nisso. Então o que é que acontece? O Iluminismo ele veio ajudar as pessoas a saírem dessa escuridão, dessa ignorância, buscar a liberdade, a igualdade e entender a política como uma ferramenta para transformar a sociedade, uma ferramenta para libertar as pessoas e não uma ferramenta para aprisionar, para prender. Então, essas ideias do Iluminismo também chegaram aqui no Brasil e influenciaram alguns movimentos, como principalmente a Inconfidência Mineira. Quem tem dúvida, dá uma pesquisada aí. O Iluminismo também influenciou a independência dos Estados Unidos, que é um dos assuntos que nós vamos estudar posteriormente. Então, nós falamos aí desses iluministas, desses pensadores, e quem foram eles, afinal de contas? Eu vou citar aqui um exemplos de alguns e o que eles defendiam, certo? Por exemplo, um deles era John Locke. John Locke ele combatia o absolutismo, ou seja, ele negava a origem divina dos reis. Ele dizia, não, o rei não tem nada de divino, o rei é um ser humano como qualquer outro. Ele está lá para servir, para ajudar a sociedade. Então, John Locke ele também dizia que o governo ele nasce do entendimento dos governantes e os governados. Ou seja, em outras palavras, ele queria dizer que o governante ele tinha que servir ao povo. Ele vai escrever uma obra, ensaio sobre o entendimento humano, e ele vai dizer que a experiência, a base, o conhecimento a base, seria o sustento, os pilares de uma sociedade melhor. Nós temos outro que é Rousseau. Rousseau ele era do povão. Né? O Rousseau ele era o porta-voz das camadas mais populares. Ele escreveu uma obra, um livro chamado Do Contrato Social. E ele dizia, uma das frases que ele dizia é a seguinte: um soberano, ou seja, um governante, um rei,
ele deve governar o Estado de acordo com a vontade do povo. Era uma das frases de Rousseau. Ou seja, o que era que Rousseau estava dizendo? Quem governava, quem estava no poder, não estava lá para fazer a sua própria vontade. Estava lá para fazer a vontade do povo. E se nós olharmos esse assunto do iluminismo, é tão real, tão atual para o nosso dia a dia. Porque às vezes os nossos representantes políticos, que são eleitos por nós mesmos, né, pelo povo, para fazer a vontade do povo, para representar o povo, chega lá, não representa o povo, representa os seus próprios interesses. E aí então, Rousseau ele também dizia que o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Ou seja, o meio que o homem vai se inserindo ali, o ser humano que vai se inserindo ali, no meio da política, no meio da corrupção, às vezes, ele, por mais certo que ele seja, por mais honesto que ele seja, infelizmente, às vezes ele pode cair no caminho da corrupção. E Rousseau ele também defendia a igualdade entre os homens, e entre as pessoas, e dizia que o poder vem do povo. Veja o que é que Rousseau dizia. O poder vem do povo. O poder não vem do governante. O poder vem do povo e é para o povo que deve servir. Então, outro filósofo e outro iluminista que nós temos aí é Voltaire. Então, Voltaire ele criticava demais também o absolutismo, esse poder concentrado nas mãos de uma única pessoa. Ele criticava também a nobreza, que não pagava impostos, né, geralmente. O povo era quem trabalhava para pagar os impostos, para sustentar a nobreza. E também o clero. Ele criticava também o clero porque ia nessa mesma linha de pensamento da nobreza. Então ele dizia, Voltaire ele defendia a liberdade de expressão e a igualdade de todos perante a lei. Veja, a nossa Constituição brasileira diz, embora que não se cumpra na verdade, que todos somos iguais perante a lei. Então essas ideias têm princípios aí do iluminismo. Outro pensador iluminista é Montesquieu. Então Montesquieu ele escreveu um livro chamado Espírito das Leis. Ele fez a divisão do poder político. De certa forma, Montesquieu também era contra o absolutismo. Os outros eram contra, mas Montesquieu ele vai mostrar na prática como esse absolutismo ele poderia ser combatido. E ele vai mostrar através da divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Então, para que o poder saia das mãos de uma única pessoa, é necessário que esse poder seja dividido. É na forma que nós temos hoje. Vamos imaginar aí, a nível de cidade, poder executivo, prefeito, poder legislativo, os vereadores, poder judiciário, nós temos aí os juízes, os desembargadores, o fórum, tudo isso que está relacionado à justiça. E tudo isso antes era nas mãos somente do rei, de uma única pessoa. Então, outro filósofo aí que nós temos, outro iluminista é Immanuel Kant. Então, Immanuel Kant ele escreveu um livro, uma obra, que era Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática. Ele dizia que o iluminismo, a pessoa que entendia o iluminismo, entendia as ideias do iluminismo, era como se fosse uma criança que chegava a crescer, chegava à maioridade. Ou seja, o iluminismo fazia as pessoas crescerem. Então ele defendia muito essas ideias e também dizia que tenha a coragem de se servir do seu próprio entendimento. Ou seja, busque o seu entendimento, pense, raciocine, use esse pensamento. Então outro que nós temos aí, que é Diderot e D'Alembert, eles escreveram uma enciclopédia. Então essa enciclopédia, ela, vamos dizer assim, fazia com que esse conhecimento, eram livros, né, espécies de livros, com muitos conhecimentos sobre várias áreas, que ele divulgou entre as pessoas, com o objetivo de que o conhecimento não ficasse preso somente a algumas pessoas. Por quê? Naquele tempo, só quem tinha acesso a estudar eram os filhos dos ricos. Só quem tinha acesso ao conhecimento eram os poderosos, os nobres. Então, Diderot e D'Alembert, eles vão fazer com que esse conhecimento chegue a mais pessoas, embora que a maioria dessas pessoas ainda não sabiam ler, mas foi uma das formas que eles utilizaram para que o conhecimento saísse mais da concentração de quem estava no poder. Então, outro ponto aí, que essas ideias do iluminismo foram crescendo, foram se espalhando, se desenvolveu principalmente o despotismo esclarecido. E o que é isso?
Alguns reis, alguns governantes foram começando a entender, a ver que o iluminismo era a melhor saída para governar, porque estava mais de acordo com a vontade do povo. E se eles governassem a partir dessas ideias, não receberiam tantas críticas ou não teriam tantos problemas. E aí vai surgir o despotismo esclarecido, ou seja, era um governante que se deixava iluminar, ou seja, se orientar pelas ideias do iluminismo. Então era o déspota esclarecido, ou seja, o déspota esclarecido era um governante esclarecido com as ideias do iluminismo. E aqui no Brasil nós temos um exemplo que foi o Marquês de Pombal, lá no século XVIII, que ele fez muitas organizações sociais, políticas no Brasil, e ele se baseava nessas ideias do iluminismo. Tudo bem? Essa é uma breve reflexão, um breve pensamento sobre o iluminismo, lembrando que sempre quando nós estudamos história, o que nós vimos de assunto, eles não ficam no passado, eles vêm para o dia de hoje. Parem para pensar como o iluminismo ajudaria a nossa sociedade no Brasil hoje. Né? Tudo bem? Bons estudos e até a nossa próxima aula.